Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje: Batendo o Guizo, o veneno da política com Miguel Dias. Alô amigos, um grande abraço. Com a graça de Deus, mais um podcast Batendo o Guizo, o veneno da política. Hoje recebendo aqui o presidente do Conselho Municipal do Idoso, entre tantas outras atribuições, mas eu começo apresentando aqui o Vanderlei Silva, e esse é o assunto inicial, os idosos, nossos queridos idosos, a política, o conselho e tal. Mas um detalhe curioso, meu caro Vanderlei, qual é a sua idade? 42. 42 anos. Temos aí a definição de que o idoso é idoso a partir dos 60, vamos ficar nos 60. Falta muito para chegar nos 60. O homem é presidente do Conselho Municipal do Idoso e ele tem 42 anos e propenso à reeleição em breve. Confere essa informação, Vanderlei. Obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast do Preto no Branco. Miguel Dias, eu quero agradecer pela oportunidade, saudar todas as pessoas que nos acompanham e dizer que estou muito feliz em vir aqui no Batendo o Guizo. Eu tenho acompanhado todos os programas desde o começo. Muito obrigado. E era um sonho meu vir aqui no teu programa. É uma necessidade, né, Vanderlei? Você está aí no meio do burburinho, né, das suas atividades, e nós aqui o recepcionamos com grande alegria. Mas como é que se explica esse negócio, homem? 42 anos, presidente do Conselho dos Idosos, que são a partir de 60? Está treinando? Como é que é? Nós estamos se preparando, porque daqui a pouco nós também seremos idosos. Mas o que eu sempre digo, e eu também tinha uma curiosidade, antes de eu ser do Conselho do Idoso e ser presidente desse conselho, porque eu acabei sendo presidente por um acaso. Não seria. Em 2018 teve uma situação e na época o presidente do conselho, Emílio Martini, renunciou à presidência e tinha que assumir alguém que fosse representante porque o conselho ele é dividido, ele é paritário, então 50% dos membros são governamental, 50% são representantes da sociedade civil. E o Emílio Martini na época era representante do governo e eu também. Então não podia ser alguém que não fosse do governo. Eu até me esquivei na época, apoiei a vice-presidente para assumir, que era a Salete Gerardi Krum, que é ali da representante da FAG. Ela até assumiu por uns 2 meses, mas daí juridicamente não podia. E não podia, tinha que eleger alguém que fosse do governo. Quem que estava na vez? Eu. E eu me esquivei, não ia nas reuniões, mas no dia 18 de dezembro de 2018, eu tive que ir na reunião, teve que fazer a eleição, e eu tive que assumir inicialmente para ficar por 8 meses, que era um mandato tampão, e eleger uma nova presidência. Fazer eleição, eleger uma nova presidência. E aí, que era o tempo normal. Quando chegou o momento da eleição da nova presidência, da nova mesa diretora, o doutor Márcio Couto, representante da Associação Médica, liderou um grupo de pessoas, de entidades, de conselheiros, e falou, não, agora é nós que queremos que você continue presidente. E assim, teve 2 eleições depois, e eu continuei presidente, estou até hoje. Agora nós teremos, nesta quarta-feira, a posse dos novos conselheiros para a gestão 2023 a 2025, e nós estamos aí, possivelmente, com a possibilidade de continuar. Paralelo a isso, eu participo também da Pastoral da Pessoa Idosa, da Arquidiocese de Cascavel. E agora, recentemente, teve a Assembleia Diocesana e eu fui eleito vice-coordenador da Arquidiocese, chancelado pelo nosso Bispo Auxiliar Dom Donizete, e estamos aí, junto com a Lourdinha, conduzindo também a Pastoral da Pessoa Idosa. Então, é uma paixão também pela causa. Eu tenho meus pais que são idosos, e quando você começa a lidar com as pessoas idosas, você começa a sentir algumas coisas diferentes. E eu me perguntava, antes de ser o presidente, por que o presidente geralmente não eram idosos. E aí eu fui conviver com os conselheiros mais idosos e falava, Vanderlei, nós gostamos de acordar mais tarde, nós gostamos de estar meio livre, e o presidente do conselho tem alguns compromissos que é do presidente. Precisa estar ali, precisa conduzir a reunião, e se quiser viajar, como é que faz? Então, eu entendi por que os conselheiros mais idosos sempre me apoiaram, mas nunca quiseram ser o presidente. Desta vez, eu acho que terei um vice-presidente idoso junto comigo. Muito bem. E, ao contrário do que muita gente possa estar pensando, o salário de presidente não é lá essas coisas, né? Viu? Nós somos todos voluntários. Somos todos voluntários. Tem que tirar do bolso muitas vezes. Sempre, né? Porque trabalho, a gente
gente precisa ir nas reuniões, tem que gastar gasolina. Verdade. Eu fui a Curitiba recentemente receber uma homenagem em nome de Cascavel. Fui com o meu dinheiro, fui com o dinheiro do meu bolso, recebi a homenagem em nome de Cascavel. Muito me honrou, porque Cascavel tem o melhor Conselho Municipal de Direito da Pessoa Idosa do Brasil. E nós recebemos a homenagem. Fui com o meu dinheiro, paguei o ônibus, paguei a comida e fui lá representar, em nome da causa. Nem tudo é festa, né? Nem tudo é festa, nem tudo é homenagem, nem tudo é alegria. E na questão do idoso, que nós estamos tratando aqui, já vamos falar do menor, vamos falar da política educacional, tudo isso o Vanderlei orbita em torno disso. E a política partidária também, ele é ex-vereador e, segundo os bastidores, pretende retornar à Câmara Municipal. Miguel, nós vamos conferir isso aí com ele. O vereador Josué disse que não. O vereador Josué, que é do MDB, o mesmo partido do Vanderlei, disse que o Vanderlei será um cabo eleitoral forte dele. Sei lá, daqui a pouco nós tiramos a dúvida. Existe uma conta, uma projeção de que nós estamos vivendo assim, hoje, evidentemente que isso é científico e tudo mais, estatístico, oficial, um momento de longevidade crescente. 70 e o quê? 76, se não me engano. 76 anos, né? Então significa que nós teremos em breve um número elevadíssimo de idosos. E em Cascavel, como é que está essa situação? Tem gente preocupada com isso. E tem que se preparar mesmo. A cidade tem que se preparar para o futuro. Nós temos hoje 54 mil pessoas idosas aproximadamente, ou seja, aqueles que já completaram 60 anos. Nós teremos em 10 anos 100 mil pessoas idosas. Nós temos que pensar no trânsito. Aqui em Cascavel. No trânsito, no transporte, na saúde, na cultura, no esporte. Nós precisamos construir no mínimo mais 2 cidades do idoso. Temos uma no Parque São Paulo, muito boa, está sendo construída a sede própria, mas a cidade está crescendo. E nós precisamos pensar na região oeste, precisamos pensar na região norte, e esse é o futuro da cidade. O que é essa cidade do idoso aí, só para não perder a base? Nós temos hoje, em Cascavel, um programa chamado Felicidade do Idoso. Certo. E ele foi instalado no Parque Tarquínio, aqui em Cascavel, onde foi denominado Cidade do Idoso, aprovado pelo Conselho, porque tudo que se implanta na área do idoso, e eu quero aproveitar a oportunidade, inclusive, esclarecer, Miguel, que o Conselho do Idoso ele não faz atendimento. As pessoas pensam que o Conselho faz atendimento. O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, ele delibera, fiscaliza as políticas do idoso, e é muito importante isso. Mas nós temos uma rede de proteção social, da saúde, da assistência social, com CRAS, com CREAS, enfim, certo. É lá que acontece o atendimento ao idoso. E muito bem estruturado no nosso município. E nós temos a Cidade do Idoso, onde está instalado o Programa Felicidade do Idoso, que já se transformou em lei, foi um pedido do Conselho Municipal na época, e existe uma lei que criou esse programa. E funciona lá no Parque Tarquínio, onde os idosos vão de manhã, muitos almoçam e vêm à tarde para casa. E estão muito bem. E vai ter outro. Nós precisamos de pelo menos mais 2 na cidade, pelo número de idosos que está. Já está encaminhado isso? O Conselho tem trabalhado isso, e a próxima administração, o próximo prefeito precisa prever isso no plano de governo. Seja quem for o prefeito. Sim. Todos os pré-candidatos já sabem que vão ter que ter um capítulo para isso aí. Para o idoso. O idoso é o futuro, porque antes era criança. A pirâmide está se invertendo. Sim. Então, hoje, daqui 10 anos, a maioria da população será idosa. Então, nós precisamos pensar nessa população. E aí nós teremos, antigamente, de 2013 a 2016, nós tínhamos 90 mil crianças e adolescentes, de 0 a 18 anos. Sim. Agora está virando ao contrário, a maioria vai ser idoso. E tem que pensar. Então, tem que pensar no ônibus que vai levar esse idoso para o programa, na comida que esse idoso vai comer, nas atividades esportivas, recreativas, de lazer, cultural que vai ter nesse espaço. E, Miguel, se você for num posto de saúde hoje, nós constatamos isso enquanto o Conselho, diminuiu em torno de 40% o número de idosos nos postos de saúde. É mesmo? Sim, porque eles estão indo no programa, eles vão de manhã, voltam à tarde. E o que acontece? O Conselho Municipal, através do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, a gente tem pensado muito no lazer dos idosos e financiado através de projetos, claro, né, que os programas têm apresentado
para o conselho tem Sim. deliberado. O que eu tenho dito? Tem que pensar em levar o idoso lá para a prainha, lá para as cataratas. Tem gente que mora aqui, nunca foi nas cataratas do Iguaçu, nunca foi na Itaipu, então é a hora de valorizar a nossa região. E eu sempre brinco. E quando eu for idoso daqui 18 anos, Sim. eu quero ir para as praias do Nordeste. Primeiro litoral paranaense, mas o litoral catarinense e talvez o litoral do Nordeste. Agora, claro, para isso nós temos que ter recurso no fundo. Então, quando o idoso pensa que daqui 3 meses, daqui 2 meses, ele vai viajar, a cabeça dele, ela está focada naquele, ele não vai ficar doente. Não. Ele vai se cuidar, ele vai se preparar, e é isso que tem diminuído as filas no posto de saúde. E isso é muito importante. Agora, tem fila no posto de saúde, às vezes, que está formada. De madrugada começou a fila. Aí lá pelas tantas chega um idoso, senhorinha, vovozinho, adoentado. E aí o que nós recentemente acompanhamos aí num debate, Vanderlei, eu lhe pergunto, é que no atendimento oficial da saúde, este idoso, chegando, fica na fila lá atrás. Porque a preferência é para aqueles que chegaram primeiro, não importa se é alguém de 10 anos, 18, 15, 20. Como é que está isso aí? É certo isso? É errado. É errado, eu, inclusive, esse idoso tem que não pode ter preferência. Tem preferência. E a lei diz isso. É uma lei federal que diz isso. A lei de 2022 se aplica também no município. Aplica em qualquer lugar. E como é que está as tratativas aí? Melhorou um pouco disso? Melhorou. Nós tivemos problema, inclusive, no HU. Chamamos o diretor do HU para conversar. Ele veio no conselho. Foi muito solícito com o conselho, porque o idoso acima de 80 anos ele tem prioridade e depois vem vindo 79, 78, até chegar nos 60 anos. O idoso tem que ter prioridade. Qual é a idade que começa a ter prioridade? Nós temos a primeira prioridade, é o idoso acima de 80 anos. Acima de 80 anos, ela é prioridade da prioridade. Depois vai baixando. Depois vai baixando, conforme a ordem, até chegar a 60 anos. Existe essa definição. Existe, porque hoje tem a prioridade, sim. E teve essa mudança, e é uma mudança importante para priorizar. Porque senão, o idoso ele é idoso igual. Então, se não chegava o de 80 e chegava o de 60, seria igual. Então, teve uma mudança, mudou na lei federal. Nós já mudamos na nossa lei municipal. Ela foi sancionada amanhã, na quarta-feira. Nós teremos o lançamento do Estatuto do Idoso na versão atualizada, com a nova lei federal e com a nova lei municipal, que vai estar disponível aqui em Cascavel, que vai ser durante a posse do novo conselho no auditório do Senac, na quarta-feira, 15 horas. Uma matéria que interessa a todos, né? Importante. Inclusive quem tem a responsabilidade de zelar pelo idoso. Somos nós, os filhos. A sociedade, os profissionais, os cuidadores de idosos. Eu sabia isso. Nós, família, às vezes preferimos juntar as posses, até pegar do pai, do avô, da avó, e largá-los numa casa dessas de assistência, que não estamos aqui nem de longe tentando desmerecer. Muitas, nós temos aqui o asilo lá, o abrigo São Vicente de Paulo, que é um exemplo de como trata bem lá o pessoal. Mas, Vanderlei, a família tem que dispensar o seu idoso? Não, o que é isso? A família é o primeiro responsável, né? A partir de 60 anos, tem muita gente que faz 60 anos e não quer ser idoso, mas pela lei é idoso. E a partir de 60 anos a responsabilidade se aplica às famílias, aos filhos. O abrigo São Vicente de Paulo, ele é para aqueles que não tem ninguém por eles. E lá atende 40 idosos. Mas nós temos aí 2 clínicas particulares. As casas geriátricas. Nós temos 2 espaços que são credenciados junto no conselho, que também atende. E que muitas vezes os filhos não consegue atender, não consegue acompanhar, e paga um valor alto. Mas a responsabilidade legal é da família. É uma judiaria, né? Eu já fui conversar em alguns desses estabelecimentos aí, daqui a pouco o vovozinho diz, olha, meu filho, eu só sei que os meus filhos nunca vão ver. O meu maior desejo era conhecer neto e neta. O problema é quando se abandona, né, Miguel? Tem muitos casos. Mas assim, o que é obrigatoriedade? Às vezes as pessoas ligam lá no conselho, mas o que eu vou fazer? Não tem o que fazer. O filho é o responsável, assim como o pai e a mãe é responsável pelo filho até 18 anos, perante a lei. Então, muitas vezes, o que está acontecendo? Tem casos e nós somos obrigados, tanto o Conselho Municipal de Idosa, quanto muitas vezes os estabelecimentos de atendimento de saúde, CRAS, CREAS,
não só ir atrás, e se a família não assumir, acionar o Ministério Público. Sim, sim. E o doutor Ângelo tem agido e agido muito, um promotor. Quer dizer que pode dar incomodação na justiça. Pode ser responsabilizado. Né? Porque a família é a responsável. Com certeza. Então, assim, todos nós que temos pai, que temos mãe, né, que temos idoso, nós somos responsáveis. E eu sempre digo que o idoso também tem que se ajudar, se cuidar. Tem muito idoso que coloca lá na casa muito tapete, cai, se machuca, tem muita queda. Então, assim, a gente tem que trabalhar na prevenção também. Então, o idoso, depois de um certo tempo na vida, Miguel, a gente tem algumas dificuldades. Os ossos ficam mais fracos, a gente tem mais possibilidade de ter quedas. Então, assim, sempre o idoso também tem que ter esse cuidado. Que gosta de baile, né? Bailinho, é bailão, bom, que é bom, nada conta, mas... Tem que se cuidar para não cair. Exato, para não escorregar e tal. E tem outros idosos que gostam de namorar dia e noite, viu? Tem uns que namoram também, tem que se prevenir das doenças. O vovô gosta de uma menininha e a vovó gosta de um rapazinho. Tem também. A gente sabe disso. E os problemas decorrentes disso aí são sérios problemas. Problemas de saúde, de exploração. Não, problema de exploração financeira tem muitos casos. E é por isso que os filhos têm que ficar atentos. Tem que ficar cuidando. Porque muitas vezes se envolve com a menina nova, se envolve com o menino novo, e esses aí vão estar aí para tomar dinheiro. Sem falar nos problemas de saúde. Sim, doença. Falta de proteção e tal. O vovô já não se dá muito bem com preservativo, aquela coisa toda, né? Tem que ter cuidado. Então, acaba estourando isso dentro do próprio sistema, né? Saúde, não, vai para o sistema de saúde. E tudo isso tem custo. O pior mesmo é que muitas vezes as pessoas acabam se prejudicando para valer. Vão acabar dando serviço lá para o Beto Guilherme na Sesc e tal. E às vezes as pessoas falam, mas o vovô estava tão bem e tal. O que aconteceu? Deu um infarto. E essas bobagens aí. Dá um infarto, daqui a pouco dá um infarto. Agora, antes de chegar no idoso, o Vanderlei, nós vivemos a juventude. Claro. Porque o ciclo começa ali. E você tem também, pelo seu histórico de atividade, uma intimidade com essa questão do idoso. Estatuto do Idoso, Conselho Municipal do Idoso, você também sempre esteve linkado com isso aí. Agora nós estamos aí em pleno momento de uma eleição para renovação dos 3 conselhos tutelares. Eu quero dar minha opinião com você, claro que tem gente que vai ouvir e não vai gostar, né? Mas não tem problema, a intenção é boa. Eita eleiçãozinha fria essa, não se ouve, não se vê, não se tem conhecimento de absolutamente nenhuma atividade por parte de ninguém no sentido de mobilizar a sociedade para as candidaturas. São 37 candidatos que estão aí pedindo voto. E quem vota somos nós com o título eleitoral. Quer dizer, um negócio que não é entre 4 paredes. E na minha modesta opinião, você pode me contestar à vontade. Eu acho que precisava ser um pouco mais ousado aí o planejamento de campanha dos candidatos, enfim, para a sociedade saber mais a respeito. Nós vamos ter, Miguel, eu fui conselheiro tutelar aqui em Cascavel por 2 mandatos. E eu faço parte... Mas você, todo mundo sabe, o Vanderlei do Conselho. Eu fui 2 vezes candidato, e naquela época era um pouco diferente, e a gente mobilizava mais, mas não era o voto direto. E eu também estou na vice-presidência da Associação dos Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Oeste do Paraná, que congrega 53 municípios. E neste momento, nós temos eleição em todo o país. Em 2012 foi aprovada uma lei, 2015 foi a primeira eleição que teve direta para toda a população, e todo cidadão que tem título nessa cidade, aqui em qualquer lugar do país, no mesmo dia e no mesmo horário, pode votar. Vai votar em quem? Quem que são os candidatos e as candidatas? Pois é. Eles entendem do assunto? Estão preparados? Por isso que tem que se avaliar, porque não pode votar só porque a pessoa é amiga. E só conhecido. Só conhecido. Nós temos que ter... Ou então já é conselheiro, vai à reeleição, e aí é aquela... E o resto, o pessoal que quer? Não, e outra coisa, nós precisamos pensar que esse conselheiro ele vai ter um mandato, porque o único conselho que tem salário é o conselho tutelar. 6.700, isso. Assim, bruto, né? Isso, tem o desconto de previdência, um bom salário. Mas o pessoal trabalhando bem merece. Claro, porque vai defender e garantir direitos fundamentais da criança e do adolescente. Claro. Então, a criança e o adolescente, o conselheiro que atende. E as pessoas, mas o conselheiro não deixa os pais educar. Pelo contrário, quem deve educar o filho é pai e mãe. Quem deve dar limite é a mãe. Agora, quando esse direito está violado, essa criança não tem escola, o pai da criança não tem direito fundamental. E aí o conselho tem que agir. Tem muita briga, né? Tem muita reclamação de muitas famílias contra o conselheiro.
de atuação. Então, você quer falar aqui, não. Um caso que poderia ser resolvido com um entendimento, com uma convivência familiar anunciada por um conselho, acabar na mão do Ministério Público ou na mão de um juiz e a caneta pega. E daqui a pouco... Fica sem as crianças? Daqui a pouco era um acolhimento de crianças aí que poderia ter sido uma pessoa que trabalhou muito na área da criança. Sérgio Creus. Sérgio Luiz Creus. Eu fui conselheiro tutelar na época que o doutor Sérgio Creus foi diretor do fórum. Era linha dura, mas muito justo. Foi o juiz que trabalhou muito por verdade, que alguns programas, por exemplo, o programa de combate, prevenção à evasão escolar, que nós temos hoje, a rede municipal, o prefeito Paranhos, a secretária Márcia, instituíram como lei no município e funciona muito bem. Eu tive a oportunidade de programa por 2 anos e 1 mês quando foi implantado na cidade. Ganhou vários prêmios já. Foi implantado pelo Sérgio Creus em 2011. Eu, na época, estava lá. E durante esse período, aqui, o programa Família Acolhedora, que hoje é exemplo para o Brasil, Sérgio Creus, e tantos outros programas que nós temos na área de criança. Era um juiz que participa muito, mas eu estou fazendo uma referência porque o doutor Sérgio Creus, mesmo como desembargador, mesmo antes... Acho que ele continua, né? Sempre ligado, atento, acompanhando. Mesmo antes de ser desembargador, e agora como desembargador, mas quando ele estava em Curitiba, eu tive a oportunidade, enquanto vice-presidente da Associação dos Conselheiros, de trazer o Sérgio Creus 2 vezes aqui em Foz do Iguaçu para palestra, para eventos, e ele sempre veio graciosamente, dedicado, um juiz que continuou tendo um trabalho e continua tendo. E agora, felizmente, nós temos um desembargador que é da área da infância e juventude. Agora nós temos aqui que ter uma noção e temos que saber que isso tudo é um processo colegiado. Começa aqui, vai para cá, vai para lá e tem que todo mundo se unir para poder dar resultado. Exatamente. Porque senão o que acontece? Nós temos também o outro lado. A própria lei que está aí hoje para disciplinar a criança e adolescente infrator e tal, com muita discussão, nos remete a um outro problema que você sempre acompanhou de perto. Sim. O número elevado de jovens, de crianças, enfim, incorrendo na criminalidade, questão da droga, exploração e tudo mais. Sobre esse quesito, que é o quesito de prevenção e muitas vezes repressão, qual a avaliação que você faz sobre Cascavel? Eu penso que Cascavel avançou muito, nós temos uma rede de proteção social muito organizada. Agora, o que eu vejo de tudo isso? Que tudo começa na família, Miguel. Sim. A família tem que se organizar, a família tem que dar limite para os filhos. E tem que terminar na família. Claro, começa na família e termina na família. É. Porque se a família não manda para a escola, se a família não dá limite, se a família não sabe dizer ou não, nós vamos ter problema na sociedade. Mas aí a gente fala que a polícia militar está aí para exemplar, para educar. Eu digo um exemplo, as demais autoridades ligadas ao setor. Aí nós temos que meter no meio a questão do professor. Ele é professor também, da rede municipal e estadual. Com experiência estadual também. E aí a gente fala o seguinte, o professor tem que ajudar a resolver os problemas dentro da sala de aula. Olha o conflito aí. Como é que faz isso, Adriano? Miguel, eu estou em escola e eu sei da dificuldade que é, porque muitas vezes o problema vem da casa e estoura dentro da escola. E aí nós temos que encaminhar para conselho tutelar, por isso o conselho é muito importante, porque o conselho depois tem que encaminhar para essa rede de proteção, mas a família tem que estar comprometida. Se a família não tiver compromisso, se a família não assumir, não é a escola que vai mudar, porque o professor tem uma função, é ensinar. Quem tem que educar é o pai, a mãe, e tem pai e mãe que quer transferir para o vô, para a avó, para o juiz, para o catequista, para o padre, para o pastor. Não é essa a função da sociedade. Educação dos filhos, limite tem que vir de casa. Quem diz sim, quem diz não é pai e mãe. E quem é autoridade sobre os filhos é o pai e a mãe. Agora, a escola tem o papel dela, o juiz tem o dele, o promotor tem o dele, o padre, o pastor, o catequista, enfim. A polícia tem a também, polícia, né? a sociedade. A polícia vai atuar num momento que já esgotou quase tudo. Falhou tudo, né? Que o sistema falhou, que a família falhou, a polícia vai entrar. E que é o último momento. E naqueles momentos em que daqui a pouco o jovem pega e agride o pai, agride a mãe, se rebela, não ouve mais ninguém. E dizem, não sei se é verdade, lhe pergunto, que muitos desses adolescentes problemáticos, vamos dizer assim, nem chegam a ser infratores, né? Sabem que, como é que eles falam? Ô tio, não encosta em mim. Se encostar em mim, eu vou te ralar, são os outros termos, vou te ferrar e tal. Porque a lei diz que não pode
botar a mão em menor. Ela diz mesmo. E eles sabem tudo. E falam muitas vezes aí que esses menores que conhecem bem a lei acabam prevalecidos sobre isso. Acontece? Infelizmente, porque isso já vem da família muitas vezes. Por isso que a família tem que apoiar a escola, a família tem que levar o filho para a igreja, Miguel. Independente da igreja que seja, a família tem que ensinar os filhos o meio que tem que sobreviver, educar os filhos na religião, seja qual for, mas a família tem que ter esse compromisso. Porque quando nós, enquanto família, fazemos o nosso papel, nós temos filhos educados e comprometidos dentro da sociedade. Não que não vá dar problema, porque filho é filho. Filho pode dar problema. Agora, os problemas serão muito menores. Então, por isso a gente sabe que é importante o papel da família na sociedade. E a família tem que participar da sociedade. A família, muitas vezes, está sendo omissa, está transferindo essa responsabilidade para outros e não está fazendo o seu papel. E é isso que a gente precisa. Então, portanto, no dia 1º de outubro, é importante que o povo de Cascavel, que o povo do Paraná, o povo do Brasil, vá escolher um conselheiro. Mas escolha um conselheiro bom, né? Um conselheiro bom, que vá trabalhar a área da infância e juventude e que vá cumprir o que está... Não, claro, que pesquise, que vá cumprir o que está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Dia desses, não vamos citar nome, teve um problema com um conselheiro aí que batia nas crianças, aí maltratava os filhos. E quero dizer aqui que isso não é privilégio só de Cascavel. A gente sabe que esse tipo de coisa acontece por aí afora. Sim. E, lógico, envolvendo muitos de nós. Sim. Mas um conselheiro tutelar pelando para ignorância e tal, aí fica ruim, viu? E fica complicado, fica difícil. Complicado. É por isso que nós temos 37 pessoas em Cascavel, nos municípios da região, e esse podcast ele vai repercutir na região. Mandamos para tudo aí. Eu também vou repercutir em todos os grupos de conselheiro tutelar do Brasil, da qual nós fazemos parte, porque o conselheiro tutelar ele tem fundamental importância. E eu vou dizer mais uma coisa: o conselheiro tutelar precisa estudar, precisa se capacitar, não é para ficar atendendo só dentro do conselho, tem que assessorar o Poder Executivo no orçamento, porque é no orçamento que se garante o que a criança precisa. Quem que fiscaliza o Conselho Tutelar mesmo? Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. É conselho em cima de conselho e Mas tal. é que o conselho... Tá tudo cercadinho, tem que funcionar. Ministério Público, sociedade. Então, por isso nós temos... o pastor Valdair? Não, agora é a Maria Tereza Chaves. Eu faço parte, inclusive, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança. Do que você não faz parte? Depois eu vou fazer essa pergunta. Do Conselho de Saúde eu não faço parte. Ainda, né? De repente tá de olho. Não, já fiz minha parte. Não. Mas eu faço parte do Conselho da Criança porque tem alguns conselhos e algumas entidades que a gente tem mais afinidade. Certo. E eu também, Miguel, eu também sou do Conselho Pastoral Paroquial da Paróquia São Pedro Apóstolo. Porque tudo tem a ver uma coisa com a outra, né? Então a explicação está aí. Sim. Você linka uma coisa com a outra e fica sendo útil nos grupos. E a gente faz parte desses conselhos e a gente tem que contribuir, estudar. Então, assim... De vez em quando quebra o pau com o pessoal? Dá debate, dá discussão? O debate, a contrariedade na democracia, ele é necessário. Agora, nós temos que, no final, buscar sempre o bem comum, seja dentro da igreja ou seja dentro dos conselhos municipais, enfim. Eu já fui do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, do SEDECA, e do Conselho Estadual de Assistência Social. Todos eles têm debates e que são importantes, mas nunca o debate tem que ser pessoal, no campo da pessoa. Tem que ser no campo das ideias e do bem comum que é para a sociedade. Então, assim, eu faço parte também da Comissão Central das Eleições. Serão 300 mesários, Miguel, trabalhando no dia da eleição. Certo. Serão 13 pontos de votação em Cascavel, 3 no interior, 10 na cidade. Então, nós estamos esperando em torno de 30 mil pessoas vão votar. Eu estou esperando que esses candidatos façam campanha bacana para convencer o eleitorado de que estão preparados e tal, e que tenham sorte, consigam. São 15 serão eleitos. 15 nomes, os mais votados. Para 3 conselhos. O critério é a votação. Né? Eles já passaram por outras etapas, que teve prova, teve avaliação psicológica, começou com 105 candidatos. Nós viemos aqui terminar em 37. Falando de eleição, vamos falar, aproveitando a deixa aqui, em Câmara de Vereadores. Mas primeiro, a pergunta é a seguinte: os vereadores também têm responsabilidade, enquanto Poder Legislativo, na participação desse processo todo. Claro. Inclusive existirá uma comissão que fala a respeito dessa questão da política. Né? Tem de idoso,
tem de menor, tem... e esses vereadores também legislem no que cabe em relação à situação, mas preciso conhecer a realidade do município, porque se não conhecer a realidade do município, é o que vai querer ser quando é mesmo que foi? 2013 a 2016. Foi o seu primeiro e único mandato até hoje. Por que não se reelegeu? Na verdade é o seguinte... Ou não concorreu? Eu concorri e fiz 1.367 votos. Ué. E aí a questão partidária me deixou fora. Tal de legenda. É a legenda, questão de partido. Porque a população em si me deu uma votação, aprovou meu mandato. Mas e a questão de legenda eu fiquei fora. Mas feliz, contente. Mas não está feliz fora, está querendo voltar. Olha, eu sei. Na verdade é o seguinte, Miguel, eu fui vereador e eu acredito o seguinte, meu nome vai estar à disposição novamente. Nós estamos com o MDB, não sei o que vai ser, temos conversado internamente isso, no partido, vamos ver para que lado que o partido vai, se vai ter candidato próprio, se não vai ter candidato próprio. Nós temos a liderança maior do partido, o Frangão Parcianello. O Frangão já disse que não quer. Não, o Frangão não quer ser candidato. O voto à disposição tem Batatinha. Tem o Batatinha, tem a Ivonete, tem aí para vereadora. E é uma boa candidata, tem feito um bom trabalho. O Josué vai à reeleição. O Josué tem o Edson aí. O Josias vai à reeleição. O Edson não vai ficar no MDB. Lá, quando chegar a janela, eu acho que ele vai sair do MDB. O Edson está muito nervoso, bate todo dia na prefeitura, nos assuntos, né? Saúde, agora mesmo vou te contar, né? Mas faz parte isso aí também. Quando você era vereador, brigava alguma vez? Sim, com o executivo? Debatia, cobrava, tem que cobrar, porque a função do vereador também é cobrar. Claro que a gente sempre dialogou, eu sempre fui muito do diálogo, eu sou do diálogo, mas eu penso que às vezes a gente tem que cobrar, se for necessário, se for de interesse da população. Não pode ficar com briga boba aí, porque para se vingar de alguém. Agora, se for cobrar tudo direito que é do povo, nós temos que cobrar. Seja quando você estiver como vereador, seja como conselheiro, seja como cidadão. E agora nós temos toda uma situação já em andamento aí, que é a questão da sucessão no executivo. Temos vários pré-candidatos que já estão numa correria, que lá quando você foi candidato, não tinha assim um ano e bico antes da eleição, era ali na boca da botija. Que o pessoal se definiu coisa na última hora. Mudou tudo agora. Pois né? Tá diferente essa eleição, né? Temos várias pessoas aí se aglutinando, trabalhando, e vamos ver o que vai acontecer lá nas convenções quando junho, julho do ano que vem chegar. Mas até lá tem coisa acontecendo também, tem muita gente andando aí, articulando, montando chapa de vereador, é importante montar chapa de vereador também. Mudou, vamos ter só, cada chapa tem que ter 22 candidatos, tem aí acho que 15 homens e 7 mulheres, né? Para não ter problema, tudo isso. Então, veja bem, nós precisamos, tem muito candidato aí trabalhando, tem discussões internas nos partidos, e vamos ver quando o julho chegar, quem vai ficar candidato definitivamente. Você acredita que vai ter muita renovação na Câmara de Vereadores? Olha, já tem gente achando aí que não vai ter, não. Vai ter sempre, né, Miguel? Talvez não. Agora tem as emendas impositivas, sabe que isso nunca existiu. Não. E os vereadores, eles, se forem habilidosos, além de conduzir tecnicamente o assunto para fazer a realização das obras sugeridas aqui e acolá, podem, evidentemente, e eu acho isso muito natural, explorar um retorno político. Claro, em termos de voto. Necessário. Então eles levam uma vantagem grande em cima de vocês que não têm emenda impositiva na mão. Naturalmente, mas isso faz parte do jogo. Eu, em 2012, quando disputei a eleição, eu disputei pena e bico, e fui com o voto do povo e me elegi. Não gastei um centavo, um tostão, até porque não tinha. Então, em 2016 não foi diferente. Então, assim, o que a gente tem que trabalhar? E se eu lá na frente confirmar a minha candidatura, é pelo trabalho que eu tenho prestado à sociedade. Você vai querer o voto dos vovôs e das vovós? Também, de toda a sociedade. Vai ser o candidato dos idosos. O voto do idoso é importante, é necessário. Você vai estar com quantos anos? Com 43 o ano que vem? 43 o ano que vem. 43. Tá novo ainda. Novo, mas o voto, a gente precisa do voto de todos, né? Então nós vamos estar trabalhando com todos. Quem é que vai do grupo do governo ser o candidato, na sua opinião? Olha, o nome... Desses nomes que a gente sabe todos. O nome posto hoje é do Renato Silva, né? O nome que está posto aí. E agora, nós temos um ano e... Nós temos menos de um ano aí, temos 8 meses até lá para chegar. Mas o Renato está discutindo uma queda de braço com o Pacheco dentro do partido. Tem uma disputa agora, interna. dia 2 de outubro, dizem que eles vão se resolver.
Não sei se resolve. Será? Eu acho que vai mais para frente. Eu acho que vai mais para frente. E claro, se o Renato for o indicado, o Pacheco voa do ninho republicano ou fica? Na minha opinião, o Pacheco não sai do republicano e vai até o final. E aí as pesquisas talvez pode dar algum encaminhamento lá na frente, não sei. Agora, hoje eu tenho o Renato e tenho o Pacheco dentro do Republicano. E o Gugu lá dentro do PSD, que o senhor conhece muito bem. O Gugu foi vereador tal, né? comigo, presidente da Câmara, secretário da Câmara, né? E o Pacheco foi presidente da Câmara quando fui vereador. Esse grupo o Gugu cresceu muito, viu? Cresceu, deputado muito atuante. Hoje é deputado. Deputado atuante. E é prefeiturável, viu? É prefeiturável, pode ser que esteja na próxima mesa da Assembleia Legislativa. E daí não vai ser prefeiturável? Ele pode conduzir. É negociação. Claro, ele pode conduzir concomitantemente. Mas o Gugu tem sido um bom deputado estadual, tem se dedicado, também. O Pacheco. O Batatinha também tem. O Batatinha tem sido uma grata surpresa do meu partido. Com certeza. Habilidoso, tem sido muito habilidoso. Só não tem assim, uma base, no caso, para dizer, não, vai ser candidato a prefeito e ninguém tasca. Porque ele começou ontem. Eu acho que o Batatinha. Eu até acho que ele não vai ser candidato. Eu acho que ele não será candidato opinião, e ele pode construir. Ele diz que está à disposição. Ele pode construir. Está à disposição. Ele tem direito de disputar. E o Alessio aí, vai ser ou não vai ser? O Alessio. Você conhece bem o Alessio. O Alessio foi do partido junto comigo. Há 10 anos atrás, mais ou menos, esse Alessio, ele andava de tênis com sola furada. Mas cresceu muito na políticaAnda também. De bico fino agora, não, rapaz. Tá bem, o presidente da Câmara. Terno italiano? Não, tá bem. Presidente 3 vezes da Câmara. Ele é pré-candidato a prefeito também. Pelo Podemos, né? Pré-candidato pelo Tem todo Podemos. o direito, né? Tem todo o direito, se credencia. Agora, claro, são composições. Certo. Quando chegar o momento das composições, alguns serão e outros poderão não ser. O Alessio será nosso entrevistado, viu, Dieguinho, nesta sexta-feira agora. Na sexta-feira agora ele estará aqui, tá agendado. Vamos perguntar tudo para ele. Mas, Miguel, todos têm direito de pôr o nome como pré-candidato, devem pôr o nome, e é uma construção. E as esquerdas também, né? Aí que estão aí meio perdidos. Pois é. Tal. Mas eu acho que a professora Lília, que esteve aqui recentemente e tal, meio assim, timidamente, eu acho que ela vai ser o nome do partido. Porque... A petezada tem que lançar um candidato, eles têm que marcar, a petezada tem que marcar a posição. Mas tem que ser alguém que está aí viável, né? Claro. Não pode querer crucificar o Hernani Pudel, por exemplo, ou Dalmina e tal, né? Que estão aí, mas não estão na linha de frente. Não, mas o Paulo Porto correu. O Paulo Porto está lá na Itaipu. Só que nesse momento. A Itaipu, me disseram que ele só passa nas aldeias, vai de taba em taba e tá dançando com o cocar e tudo. A dança da chuva já é com ele, né? Ele está fazendo isso agora. E está bem, inclusive, preparando uma campanha de deputado estadual, na minha opinião. Deputado estadual. Então sobra para a professora Lília talvez vai ter que encarar o jogo aí. E o Edgar Bueno, na sua opinião, você conheceu bem o Edgar, trabalharam juntos, claro. cada um na sua. Dizem que o Edgar tinha que ir para casa cuidar dos netos. Mas ele também tem direito de disputar, né? Ele tá tem um eleitorado que é dele. Tem dado para ele. Ele fez 3 mandatos de prefeito. Ele tem que conquistar muito mais. Não, ele fez 3 mandatos de prefeito, ele está com o nome aí também. É um nome que vai disputar a eleição para prefeito. Dizem que vai para o segundo turno direto. Não sei não, tem que trabalhar. Eleição é sempre uma incógnita, não dá de dizer quem estará e quem não estará. Ele é um nome lembrado porque ele foi prefeito 3 vezes, foi 3 vezes deputado, assim como o Pacheco, assim como o Gugu, assim, o próprio Alessio, né? São nomes que são lembrados. Mas você vai concordar. Renato Silva. O pessoal diz que, independente de quem quer que dê o nome e das características, o cara é bom aqui, é bom ali e tal, tem uma que sobressai a todos. O cidadão ou a cidadã tem que combinar com o povo. Não, se não combinar com o povo, ninguém se elege, né? O povo é que decide uma eleição. Então, assim, o que eu tenho sentido da população ainda? A população está aguardando, a população está sentindo, está ouvindo, está vendo quem está andando, mas não está nada decidido. Nada. Ninguém está decidido. Tem um outro candidato que nós não falamos, que é o Rômulo, né? Rômulo Quintino. E tem também, já que você falou o Henrique Mecabou e ainda o Adelino. Tem o Adelino também aí, né? Que pode pôr o nome à disposição. Pode construir. E pode ser outros, ter outros nomes que nós não estamos falando. Será que aparece alguém novo aí?
Eu acho que não, difícil, na minha eu acho opinião, difícil nesse momento. Quem não apareceu para dizer, para dar o ar da graça para o povo, agora faltando um ano e pouco para a eleição, não consegue construir, né? É pouco provável que apareça. Os caras falam no Valdinei Silva, né? Que chegou colocou o agora nome e tal, também pelo PP. Meio assim, amarradão, mas é o nome do PP. Colocou Quer o nome. Queira, quer não queira, o pessoal fala nele, O nome né? dele, eu acho que o Valdinei... E articulado, tem né? sido um bom presidente do Futebol Clube Cascavel. Eu acho que agora ele não vai nessa ainda. Ele tá com a densidade. Um dia será, né? Assim como o Dilvo Grolli, O né? Dilvo Grolli diz que não quer saber, Dilvo não quer saber. Já tá com cãibra, com não, mas o Dilvo, coluna. O Dilvo pode contribuir muito com essa cidade. Agora tem um outro nome aí que tá bem quieto, ninguém fala, mas tem só que depois vem a público, que é Ederson Mufato. Ederson Mufato. Tem a família Pegoraro, tem o Genésio. O Genésio, A Preta. Também. Temos alguns nomes a Preta seria um bom nome, é uma empresária bem sucedida. Tá lá na muito aí, mas não querendo muito, não. Tem um nome também, Vanderlei, que você conhece, tem intimidade, profissão é a mesma, já trabalharam com tal, chama Márcia Baldini. Também. É ou não é? Também. E falam que ela seria candidata na próxima. Ela me disse já uma dúzia de vezes, não bota meu nome, não fala meu nome, que eu não quero ser candidata. Mas aí, em certos momentos, quando a pessoa está numa função pública e faz parte de grupo, o grupo é liderado pelo prefeito. Claro, ele é nosso líder maior. O prefeito não é candidato à eleição, mas ele quer se manter num grupo, liderando prefeito um Paranhos grupo. é candidato a governador do estado do Paraná. Mas é isso lá em 2026. Antes nós temos que ver como é que ele fica aqui em Cascavel. E para ele poder ter alguma influência no futuro governo municipal e tal... Importante fazer o sucessor. Ele tem que ter o grupo para isso, né? Grupo, fazer o sucessor. Lá na prefeitura e precisa ter, ou tentar ter a maioria na Câmara. Claro, importantíssimo. E aí, então, eu acho que a professora Saúde não vai separar. Vai chegar uma hora que talvez será o prefeito vem e diz assim, preciso te exonerar, porque ele tem um prazo X, né? É abril do ano que vem. 6 meses antes. Acho que preciso primeiro te de abril do exonerar ano que e vem. preciso que você fique à nossa disposição. Então eu acho que vai acabar a professora Márcia Baldini sendo candidata. Ela é uma boa secretária de educação, na sua opinião? Ela tem feito um bom uma trabalho. Pega, capaz que ele vai falar mal da Márcia Baldini. Não, mas assim, eu posso falar da Márcia, ela é uma secretária dedicada, tem feito vocês um bom... andaram meio brigando numa época ou não? Nunca briguei com a Márcia. E tal, não. A Márcia, eu e a Márcia, nós trabalhamos juntos desde 2009. Eu era o presidente do conselho do Fundeb e ela era a secretária. Depois eu levei a Márcia para o plano, para ajudar no plano de governo do nosso prefeito. Do Paraíso, construímos juntos. Sim, construímos. Então fofoca, intriga aí. Não, foi a intriga dos fofoqueiros. Tanto é que eu estou na equipe da Márcia desde 2017. Você era diretor dela. Eu fui diretor-geral da secretaria. Mas aí saiu. Não, eu pedi para sair por questão de saúde para mim ir para o CEAVEL. No início de 2000, que é onde você está onde eu estou até hoje, estou da equipe dela, faço parte da equipe da professora Márcia, trabalhamos junto, tenho me dedicado com ela, ela tem feito um bom trabalho. Só esclarecendo, não tem briga, não tem nada. Não, nunca teve, nunca teve. Unidade, nunca teve. Eu pedi é difícil brigar com o professor, né? E até porque cada um... Eu, na verdade, sempre tive junto ali com a Márcia, na época eu pedi para sair, pedi para o prefeito, pedi para o Jorge Lange, para a Márcia, para mim estar indo para o CEAVEL, porque a minha saúde não estava boa e eu precisava me cuidar. Como é que está a saúde agora? Não, recuperado bem, tá graças a Deus. Que bom, hein? Recuperei bem, mas na época o doutor Lízias me acompanhava e me recomendou, olha, ou você vai cuidar, cuida da saúde, ou você... Isso significa, mas também, o cara presídio, é vice, e está no monte, tudo que é conselho da cidade, né? E ainda correndo para lá. Mas a gente precisava cuidar da saúde. Tem que cuidar. Agora, o Paranhos chama a Márcia de minha prefeita da educação. É verdade isso? Ela tem... Olha, eu vou dizer uma coisa para você, Miguel. Nunca se fez tanta obra na educação como se fez nesta gestão da Márcia e do Paranhos. Olha, as nossas escolas de Cascavel são bonitas, são modernas. O CEAVEL está lindo, moderno, foi muito bem. Foi lá, totalmente revitalizado. Então, as escolas, os CMEs estão muito bem cuidados. A Márcia é mão de ferro, viu? Pois é, diz que ela não é muito assim de dar risada e tal, né? Ela mas é muito dedicada, muito honesta, muito trabalhadeira. Isso é importante. E dentro do governo temos várias outras pessoas aí que podem também... Vários secretários. Tendo interesse de disputar uma Acho que o Zorek, o Vinícius Bosa, né? Isso, Deve ter mais alguns aí.
E essas situações fazem parte, né, Vanderlei? Porque a sociedade precisa participar, né? Claro. Qual é a avaliação que você faz exatamente disso? As lideranças que elas não querem dar um... A hora que chama para ter uma militância partidária, é que nem querer ter cemitério perto de casa. Ninguém quer. Precisa de bem dessa cidade, se envolver na política, se dedicar, porque nós precisamos de novas lideranças também. Eu vejo que se a sociedade não se envolver, liderança comunitária, liderança de entidade, liderança religiosa, precisa se envolver e se dedicar, porque a cidade precisa das pessoas. A gente vai lá, dá uma contribuição, contribui um tempo, depois a gente vai para casa. Porque tem uns que fazem um monte, que nem você, participam e tal, se doam, tem problemas. E outros que ficam na sombra. E não pode. E às vezes até criticam. Mas agora eu quero lhe perguntar, você usa essa sua participação, essa sua agenda tribulada aí nas atividades públicas para explorar politicamente? Nunca fiz, Miguel, sabia? Eu, às vezes, acho que é um momento importante publicar. De tanto que a gente nunca... Eu nunca usei da igreja politicamente, eu nunca usei de conselho, de entidade. Escola, nunca. Sempre participei, participo, porque isso faz parte da minha vida. Eu estou desde 1992 em Cascavel, essa cidade que me acolheu, e eu sempre participei. Aqui ou acolá, comecei com igreja, associação de moradores, fui para várias entidades. Aqui em Cascavel, eu sempre fiz a minha parte como cidadão, e vou fazer porque isso faz parte da minha formação como ser humano. É importante. Tanto é que as pessoas que usam para se promover politicamente, elas vêm, ficam um pouquinho, passou a política, elas se mandam. E eu estou aqui, passando eleição, vindo eleição, ganhando, a gente sempre está aqui para ajudar e vai contribuir com a igreja, com a escola, com a associação, com as entidades, com os conselhos, porque isso é o nosso compromisso de cidadão. Na área financeira, né? O país está aí discutindo, preocupado com algumas questões, tranquilizando-se com outras, isso de acordo com as opiniões políticas também. A eleição acho que não está bom, quem ganhou a eleição diz que o negócio está maravilhoso e assim segue o barco, né? Na sua opinião, como é que vivemos hoje o Brasil? O nosso presidente, as nossas preocupações todas aí? Eu penso que o Brasil ele precisa ser pacificado. A eleição já passou e nós tínhamos um presidente, entrou um outro presidente e nós temos que respeitar as urnas, porque eleição a gente se define nas urnas. No dia que encerrou a eleição, quem ganhou precisa administrar e quem perdeu precisa acompanhar também, precisa fiscalizar, é importante, mas existe nesse país um ódio muito grande de quem ganha e de quem perde. Nós precisamos preparar esse país, que não surgiu nenhuma liderança nova nesse país, nós precisamos de novas lideranças, porque o Brasil precisa também ir para frente. E nesse momento, o presidente Lula é o presidente desse país, tem feito o seu trabalho, assim como o anterior fez o dele, e nós temos que continuar trabalhando, que as políticas públicas possam funcionar, e temos que pensar, sobretudo, quem está aqui na ponta, que é o cidadão que paga imposto. E eu, enquanto cidadão que pago meus impostos, eu quero que o país cresça e vá para frente. Eu sempre torço, independente de quem estiver na presidência, no governo, no estado ou na prefeitura, que seja o melhor, porque eu estou no barco, eu não posso ver o barco afundar. Isso interessa a todos nós. Com certeza. Porque a situação que estava, boa ou ruim, é uma situação que agora não tem mais por que se desejar que piore. Não, nós porque vivemos... tudo que se fala hoje de números, disso e daquilo, negativamente, é negativo para nós. Para negócios. As pessoas esquecem que moram dentro do país e precisam que o país vá para frente. Importante. As pessoas precisam pensar, nós moramos no Brasil, o Brasil tem que ir bem e o Brasil tem que melhorar. Como Cascavel também. Como Cascavel, como Paraná, a gente torce pelo melhor. A cidade precisa se desenvolver. Cascavel cresceu muito, eu gosto muito dessa cidade. A cidade está bonita, a cidade está organizada e nós temos que torcer para que quem venha ainda faça melhor. Você acha que procede essa tese que a prefeitura está quebrada, está quebrando? Já deu uma pensada nisso ou não? Eu penso o seguinte... Ou a pauta não chegou até você? Não, eu acompanho de perto tudo isso. Eu penso o seguinte, a cidade tem que ser administrada, porque se você não cuidar do que está com algumas dificuldades lá na frente, você pode ter problema. E é mais caro depois? Claro que é mais caro. Quanto então, mais adiar... A prudência não faz mal para ninguém. O prefeito está dando algumas decisões. Está lá na frente dizer, temos dinheiro em caixa, a cidade está em dia, as obras estão aí. Porque você discute, os empréstimos foram feitos e as obras estão aí. Agora, claro, ao longo do tempo, nós temos que pagar. Lá na nossa casa, se nós não fizermos um empréstimo para arrumar a nossa casa, reformar, comprar um carro... Olha essa discussão também lá do salutar, né?
Sim. Ninguém tem que dizer amém pro prefeito só porque o prefeito bate o pé e diz que vai fazer, quer e tal. A sociedade, eu falo assim de modo figurativo, mas para dizer o seguinte, nós temos entidades representativas, Claro, não várias, temos? várias. Uma lá que a dos professores, não tem sindicato? Tem. Dos médicos tem, advogados, associações, tem entidades, todo várias. mundo tem. Os presidentes de bairros e Sim. tal, você também tem uma... Então o povo tem que participar. Não, e o que eu tenho sentido das entidades e das pessoas quando a gente conversa, essa organização nesse momento. Eu acho que não poderia mesmo deixar para o ano que vem, que é o último ano de governo. Tem que ajustar agora para que o ano que vem quem passa o selo possa... Até porque tem muita obra grande andando. E que vão ser inauguradas. Tem a Carlos do Santa Felicidade em andamento. Tem lá na região... Tudo custa dinheiro, viu? Precisa contratar gente. Se foi financiada a obra, evidente que ela está em débito, precisa ser pago. Mas para ela ser financiada, não foi só o prefeito, seja esse ou outro. Foi a Câmara Municipal, foi... Então é preciso colegiadamente politicamente. E quero que você saia da prefeitura ou da Câmara. Para eu entrar, eu vou ter outra coisa é a cidade. Claro, nós precisamos, por exemplo, a Carlos Gomes. Foi formada na administração 23 anos, Miguel. 23 anos foi mexendo na Carlos Gomes. Só tinha passagem para a região da universidade. Adiar mais. Não, o prefeito agiu corretamente nesse momento. Organizar Carlos Gomes, organizar a mobilidade urbana, precisa fazer isso. Parece que o prefeito descobriu a cidade em 2017. O prefeito nunca disse que descobriu a cidade em 2017, até porque ele sabe que a cidade teve que rebolar para chegar em 2017. Miguel, e cada prefeito fez... Ele fez a parte dele. Claro, e cada prefeito fez o que precisava ser feito ao seu tempo, como fez lá o primeiro prefeito, trás, como fez o Jaci, fez o Mufato, o Tolentino, o Salazar. Cada um fez o seu tempo para eles terem feito no tempo dele. E cada um deixou o seu legado ou vai deixar o seu legado. E vem um outro que vai ter que seguir para frente. E vai ter que fazer. A cidade vai continuar A cidade vai continuar. E Cascavel já chega nos 500 mil habitantes. E tem que estar preparado para isso, com escola, com posto de saúde, com rua, com estrada, tudo. Esse negócio precisa preparar. Da saúde, você quer ser do Conselho Municipal de Saúde? Não quero. Você falou ali atrás. Não, falei que eu fui. Se você for do Conselho Municipal de Saúde, vai ter que... Quanto melhora a saúde, claro, mais gente vai migrar. Então ela já não está tão boa assim como hoje. Amanhã ela vai estar precisando de mais. Assim como na educação. Esse secretário Miro tem apanhado. Ele é uns cacetes. Mas é uma atividade muito desgastante. Não é fácil. Mesmo o hospital de retaguarda lá. Tá uma confusão danada o hospital de retaguarda. Nós perdemos o nosso... Mas falta aqui para o município, né, para a população que precisa ser atendida. Então, assim, a cidade cresceu. E faz como? Vai ter que buscar vai ter que buscar... Mas o que aconteceu? Você não quis concorrer? Não. Tem que podia disputar as eleições. Infelizmente. Nelsinho Padovani, e tem trabalhado muito, tem sido um grande deputado, mas o seguinte, a cidade perdeu não elegendo o Frangão, por exemplo, não elegendo aí o Renato, o Renato muito a cidade, no caso do Fiquei sabendo essa semana que o vereador Josué já foi lá em Brasília falar com o deputado Elton Welter, mas o Elton Welter ele foi lá junto com o Madison. Mas ele teve no gabinete do Marco Brasil. Sim. O Marco Brasil quer trazer emenda para cá e quer estabelecer um território aqui. Se vier, que seja bem-vindo. Até porque o deputado ele é do Estado, né? E esse Marcos Brasil, ele já veio um município em outros momentos. E tem um outro deputado também que fez voto aqui, o Paquinha até trabalhou com ele. O Geraldo Mendes. O Geraldo Mendes, o Josué foi lá, o Geraldo Mendes é do Chapeludo. Chapéu, homem do chapéu. E combinou que vai trazer o Geraldo Mendes também para o Geraldo Mendes distribuir algumas emendas e tal. Eu acho que todo mundo é bem-vindo. Não, claro. A própria deputada Leandro, que hoje é secretária de Estado, tem ajudado muito o município, contribuído com o município, isso é muito e importante. Tantos outros deputados. E quanto mais gente ajudar o município, mais é importante, porque são dinheiro federal que vem e que aporta. O Zeca Dirceu, né? O Zeca tem vindo aí. Tem vindo bastante, tem ajudado aqui o município, né? Está ajudando bastante. Tem ajudado bastante o município. Então, assim, nós precisamos... Tem que acabar com esse bairrismo, assim, digamos, bairrismo seria interessante se nós tivéssemos eleito, né? Mas já que não elegeu... Quem tem o bairrismo que elegeu é Toledo, elegeu 2. Pois então.
Né? E outros municípios do Paraná sempre levam vantagem. Porque quanto mais força tiver, o que acontece? Mais recursos. E estadual, por exemplo, nós também o deputado estadual, elegemos aí o Batatinha, são 4 deputados estaduais que representam Cascavel, são daqui. Então, assim, tem ajudado o município também, tem trazido verba, e nós precisamos ter mais deputados. Já tivemos 5 federal, 5 estadual, e a cidade perde não elegendo. Que a próxima eleição nós possamos eleger gente para representar o nosso município. Você foi, e se você tem mais alguma coisa emergente aí para falar, para informar, fique à vontade nesse encerramento, porque muito em breve a gente vai se encontrar aqui de novo para dar sequência. Vamos voltar, gostei muito, passou muito rápido, né? Mas voltaremos em outro momento, Miguel. E nessa quarta-feira, posse do Conselho dos Direitos da Pessoa Idosa, 15 horas no auditório do Senac, e quem quiser participar. Muito bem, esse é o Vanderlei Silva, sempre conosco no nosso ali do outro lado nos botões. Né? O Jadir esteve aqui, hoje não fez o nosso cafezinho, né? Sumiu, a próxima, um grande abraço, até lá.